Um dos temas mais populares de Boruto, especialmente no final da parte 1 e em Blue Vortex, é a existência de entidades superiores, divindades, deuses ou como você preferir chamá-los. Para ser honesto, isso já era uma coisa desde o final do Shippuden, mas realmente se tornou o foco da série mais tarde em Boruto, especialmente com a introdução de Shibai Otsutsuki e o Shinjutsu. Hoje quero falar sobre esse tema não apenas porque quero que todos vocês estejam cientes e entendam melhor, mas também porque a história está prestes a nos surpreender com uma reviravolta insana e inesperada. E eu acho que muitas pessoas não compreendem realmente o impacto que isso pode ter na narrativa daqui pra frente. Desde criança, Boruto nunca foi um garoto normal. E não estou falando de ele ser filho do 7º Hokage ou de ser um prodígio. Desde antes de nascer, Boruto já estava ligado aos deuses deste mundo. No anime, mesmo antes de se formar na academia, já era evidente que Boruto não era uma criança comum. O Jogan provavelmente é a primeira coisa em que você pensou. E você pensou certo. Desde o episódio 1 e o capítulo 1 da série, vimos que Boruto possuía algum tipo de poder especial em seu olho. Quanto à especulação sobre esse mistério, se o olho mostrado no mangá é ou não o Jogan, isso ainda está em debate entre os fãs. Alguns acreditam que é o Jogan, outros acham que é apenas um Byakugan comum. Mas de qualquer forma, o ponto permanece. Boruto em algum momento vai adquirir um poder que ele não tinha antes. Como eu disse, no anime temos uma representação melhor de como Boruto está ligado a uma civilização extraterrestre. E as pessoas que estão no centro dessa afirmação é Toneri Otsutsuki. Se olharmos rapidamente para a conversa que ele teve com Urashiki, vemos que Urashiki está basicamente irritado porque Toneri traiu o clã ao decidir proteger a Terra. Ele afirma que o clã sabe o que o Toneri fez com o filho daquela mulher. E sabemos que essa mulher é a Hinata. Depois disso, Toneri fala sobre a profecia envolvendo Boruto. E mais importante ainda, o despertar do poder do Jogan. Apesar de ele ter dito que o Jogan ainda levaria um tempo para despertar, isso já mostra que Boruto tem laços com os Otsutsukis mesmo antes de receber o selo do karma de Momoshiki. Momoshiki inclusive menciona que Boruto já havia herdado fortemente os genes dos Otsutsukis antes mesmo de ele aplicar o karma, e isso pode ter sido um dos motivos pelos quais ele viu Boruto como um receptáculo perfeito. Portanto, Boruto tem conexões com os deuses do universo de Naruto, e essa conexão se manifesta visualmente na forma do Jogan. No momento não sabemos exatamente o que é o Jogan ou de onde ele veio, mas o principal suspeito nesse grande mistério é Shibai Otsutsuki. Shibai foi introduzido na história principalmente como um recurso para apresentar o Shinjutsu e explicar melhor as habilidades de Eida, Daimon, Kawaki e Code. E para ser direto, apenas fazer isso fazia sentido, mas você seria um tolo em acreditar que esse era o único papel dela na história. Ele terá um papel importante na série muito em breve. Ou melhor, ele já está desempenhando um papel na história por trás dos panos no destino de Boruto. O capítulo 13 do Time Skip introduziu oficialmente as linhas temporais na trama principal. Kashin Koji, que anteriormente trabalhou diretamente sob Jigen como membro da Kara para derrotá-lo, despertou um Shinjutsu. O Shinjutsu é chamado de 10 direções. Esse poder permite que ele veja o futuro. Ao fazer isso, ele pode ver múltiplos resultados para múltiplos futuros. Como ele explicou antes, o futuro não é apenas um caminho reto. Há muitas encruzilhadas multifurcadas que podem ser extintas com base na narrativa daquela linha temporal. E cada futuro tem uma porcentagem definida de acontecer. Alguns são extremamente altos, significando que é muito provável que aconteçam, e alguns são menores. Cada ação tomada pode te levar em direção a um dos resultados mais prováveis ou improváveis. E acredite ou não, alguns futuros estão gravados em pedra por causa de uma certa ação que foi tomada. Similar à situação em que Boruto está agora, lutando contra Jura. Mas é claro, vamos entrar nisso um pouco mais tarde. Primeiro vamos falar sobre o destino de Boruto. Nesse capítulo, Kashin Koji informou Boruto que ele evitou a morte uma outra vez até esse ponto. Ele declarou que nesse momento um dos futuros que ele viu era um futuro onde Kawaki conseguiu matar Boruto e Sarada, que tentou se meter no meio dessa briga.
Então, por que Boruto morreu? Kawaki e ele nunca teriam trocado de vidas e Kawaki seria espancado por Koji, o que levaria ao fim do planeta. Por mais que eu gostaria de passar por todos os diferentes resultados para os diferentes futuros que Koji nos contou, vamos tentar manter o foco no tópico principal de Boruto, evitando a morte. Então, tecnicamente essa foi a primeira morte, entre aspas, que Boruto evitou. E isso me fez pensar no momento em que Boruto realmente morreu. Mesmo que tenha sido brevemente, ele ainda estava em estado de morte até Momoshiki ressuscitá-lo para trazê-lo de volta à vida. Eu acho que essa foi a primeira vez que dá para falar que Boruto enganou a morte. É claro que há um momento quando Jura atirou em Boruto no peito, mas ele sobreviveu ao ataque porque errou seus órgãos vitais. Se não fosse pela intervenção de Momoshiki, Jura teria simplesmente acabado com Boruto. Não havia ninguém que pudesse pará-lo e Boruto já estava em um estado vulnerável. Ele não conseguia evitar aquela segunda Bijudama que Jura estava prestes a disparar, então ele foi muito ajudado. Então ele continua e diz a famosa frase: é quase como se os céus estivessem decretando que você permanece vivo. Bem, basicamente todo esse painel aqui chamou minha atenção. Não apenas essa declaração, mas também a parte onde ele disse que parecia algum tipo de intervenção divina. Desde que Jura disse isso, só tem piorado. Koji declarou múltiplas vezes para Boruto que se alguém fosse matá-lo, definitivamente seria Jura. Jura vai matar Boruto. Se ele não for cuidadoso, esse é todo o motivo pelo qual ele tem sido extra cuidadoso com os movimentos de Boruto. Ele está ativamente atrás de Boruto para matá-lo. E isso me traz de volta ao ponto anterior. Assim que Boruto foi e salvou Konohamaru, ele perdeu sua vida. Koji até mesmo declarou que Boruto não pode vencer com a sequência atual dos eventos. Então, ele está acabado. Boruto está perdido. É aqui que ele vai morrer. Então, essa única ação que Boruto tomou o colocou no curso para o futuro que deveria resultar em sua morte. Mas será que é isso mesmo? Bom, é exatamente isso que vamos descobrir no próximo capítulo. Então, essa é mais uma razão pela qual estou tão animado sobre isso. E também a luta e o que Boruto ou Jura podem tirar da manga para sair vitoriosos dessa batalha. Mas sobre a morte de Boruto é mais a lógica de que Boruto é o personagem principal. Então é claro que ele não vai morrer, certo? E dito isso, há uma chance de ele realmente morrer, mas também há uma chance de ele não morrer. E se ele não morrer, então acho que tem algo a ver com um poder superior. A verdade é que Boruto tem sido protegido da morte por um bom tempo. É quase como se fosse uma intervenção divina, como Jura disse. Porque no mesmo capítulo em que Koji confirmou que Boruto ia morrer por Jura, ele errou outro tiro de sniper da Bijudama. Agora, ou Jura tem uma mira horrível ou algo está errado aqui. Porque parece que toda vez que Boruto está em uma situação hostil, a sorte parece estar do lado dele todas as vezes. E não me deem apenas respostas superficiais como a armadura do enredo ou algo assim. Vamos realmente mergulhar nisso. Acabei de dar outro exemplo de Boruto enganando a morte, embora não seja tão evidente quanto os outros. Ainda é muito suspeito. Esse fenômeno que está acontecendo com Boruto tem se repetido muitas vezes para ser considerado coincidência. Acho que já passamos disso agora. Agora estou pensando em milagres. Se essa teoria realmente tem algum mérito, esse seria um momento perfeito para o mangá fazer o que o anime já fez e nos dar um histórico bem pensado da ligação de Boruto com os Otsutsukis. O poder dos Otsutsukis, ou mais conhecido como Shinjutsu, é amplamente conhecido por manifestar milagres, significando que a razão pela qual Boruto pode estar enganando a morte é por causa do poder de outro Otsutsuki, ou um Shinjutsu. Um dos Shinjutsus mais poderosos existentes é conhecido como Onipotência. Esse poder é toda a razão pela qual Boruto e Kawaki agora trocaram de vidas. Boruto é o ninja rebelde e inútil que matou Naruto e Hinata, e Kawaki é a vítima que quase morreu nas mãos de Boruto. A habilidade é capaz de reescrever a realidade baseada nos desejos pessoais de alguém. Ela pode reescrever memórias ou até mesmo causar um fenômeno que resultaria em uma certa mudança naquele resultado. Momoshiki declarou que muitos Otsutsukis que previamente se tornaram deuses provavelmente manipularam as memórias da humanidade. E se você se tornar um deus como Shibai, você ascendeu a um plano de existência onde um corpo físico não é necessário, significando que eles ainda existem, ainda estão vivos, mas não estão mais nesse reino de existência, porque a onipotência muda o subconsciente de alguém. Ela também pode afetar ações físicas. Por exemplo, se o subconsciente de alguém deseja uma ação específica, a onipotência pode fazer essa ação acontecer fisicamente, mesmo que fosse previamente impossível. As limitações
limitações da onipotência ainda são desconhecidas, mas o conceito de onipotência em si é ilimitado. Poderia muito bem acontecer que esses milagres que Boruto está experimentando sejam obras de deuses. Um deus que poderia estar tentando se comunicar com Boruto através desses milagres. E nem mesmo tem que ser Shibai. Poderia ser apenas o poder do próprio Jogan que está manifestando esses milagres. Mas as origens do Jogan têm muito a ver com Shibai Otsutsuki. Então, por essa lógica, tudo remonta a Shibai. Ou talvez esse fenômeno tenha mais a ver com Toneri, aquele que previamente colocou essa profecia da Estrela da Esperança em Boruto. Não importa quem ou o que está causando isso. O próximo capítulo é quando isso será confirmado ou não. Se Boruto de alguma forma evitar a morte, então alguma força externa está causando isso. A única coisa que poderia superar as 10 direções é outro Shinjutsu. Como eu disse, o poder Otsutsuki concede milagres, então nada além de intervenção divina está em ação se Boruto sobreviver. Mas e aí, o que é que vocês acham de tudo isso? Como vocês acham que Boruto vai sobreviver ao ataque de Jura? Será que realmente o Jogan vai finalmente aparecer? Comenta aí a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!